O Implanon tem despertado interesse em muitas mulheres, assim como métodos contraceptivos de alta eficácia e de longa duração. O Implanon é um chip colocado na região do braço que libera um hormônio chamado etonogestrel na corrente sanguínea. Esse chip, ele tem sido muito procurado e eu recebo muitas dúvidas aqui no consultório sobre ele, sobre como ele funciona, e hoje nesse vídeo eu vim responder algumas das principais perguntas que me fazem sobre o Implanon. Atualmente, o Implanon é considerado o método contraceptivo mais seguro que existe. Tem alguns estudos, algumas comparações que ele é tão eficaz quanto a ligadura tubária ou até mais eficaz, sendo que ele é um método reversível, ao contrário da ligadura tubária. Então é um método muito confiável. O chip do Implanon libera etonogestrel na corrente sanguínea e isso bloqueia a ovulação. Esse é o principal mecanismo de ação dele. Ele também aumenta a produção de muco no colo do útero, que impede a subida dos espermatozoides, mas o principal mecanismo de ação é a inibição da ovulação. Dura até 3 anos, sendo que ele pode ser retirado antes, se for o desejo da paciente ou se tiver alguma contraindicação, algum sintoma adverso muito grave, ele pode ser retirado antes, mas ele dura 3 anos. O Implanon não tem efeito cumulativo no corpo, então o retorno à fertilidade é imediato, ou seja, a paciente pode engravidar no ciclo seguinte após a retirada do Implanon. Uma revisão sistemática bem grande que foi feita há uns anos atrás mostrou que diversos pacientes engravidaram nos primeiros 14 dias após a retirada do Implanon. Então ele é um método muito bom nesse sentido também. Não, o Implanon não é a mesma coisa que o chip da beleza. O Implanon é o único método contraceptivo em formato de chip que é legalizado e registrado pela Anvisa. Então, ele é completamente legal e completamente eficaz, com diversos estudos e muito embasamento científico e tecnologia nos mecanismos de ação dele. Então, ele é bem diferente do chip da beleza. O chip da beleza, ele ficou muito conhecido um tempo atrás. Ele é um dispositivo de chip que também é colocado no corpo, que libera um hormônio parecido com testosterona. Ele viria para melhorar a massa muscular, para melhorar a libido, para melhorar a performance em exercícios físicos, só que foi se vendo que ele tem um efeito adverso muito ruim, como perda de cabelo, aumento de pelos no corpo, situações que imitam a reposição de testosterona. E que ao mesmo tempo ele não confere contracepção, então ele não é um método contraceptivo e ele não é legalizado no Brasil, inclusive ele é proscrito, ele não é recomendado pela Febrasgo, que é a Federação Brasileira de Gineco. Esse é um tema bem importante a gente conversar, porque pode ser um efeito adverso, o sangramento pós-colocação do Implanon. 40% das pacientes em média entram em amenorreia, ou seja, param de menstruar, que é um efeito colateral adverso bom para a maioria das pacientes. 40% das pacientes vão ficar com um pequeno sangramento eventual, irregular, que a mulher não sabe quando vai vir. Então, pode ser que venha um mês, fica 3, 4 meses sem vir, do nada vem 2 meses seguido, geralmente um sangramento pequena quantidade, tipo borra de café. E uns 20% vão ter um padrão de sangramento um pouco mais aumentado. Então, ele não é um método que garante a amenorreia, que garante que a paciente vai ficar sem menstruar. Então, ele tem diversos outros benefícios, mas se a paciente deseja não menstruar, a gente não tem como garantir que isso vá acontecer com o Implanon. Então, atualmente, eu coloco o Implanon se a paciente me diz não menstruar ou menstruar de vez em quando, não saber quando eu vou ficar menstruada, não é uma coisa que vai me incomodar. Eu tô feliz com os outros benefícios que o Implanon tem, então essa é a candidata perfeita para a colocação do Implanon. O Implanon libera etonogestrel na corrente sanguínea. Esse hormônio é um hormônio feminino sintético
só de progesterona. Então, diferente de métodos contraceptivos combinados, como o anticoncepcional, o anel vaginal ou alguns injetáveis, esse é um método só de progesterona, que nos deixa mais tranquilas com relação ao risco de trombose, a algumas outras contraindicações que o estrogênio possui. Então, ele é um método que está tendo uma boa aceitação e uma grande procura. Métodos de longa duração, eles trazem muita liberdade, eu acho. De a paciente não precisar lembrar de tomar todos os dias, não precisar lembrar de fazer injeção a cada mês ou a cada 3 meses, trocar o adesivo ou trocar o anel. Então, acredito que a liberdade de escolher não engravidar naquele período e a liberdade de não lembrar, não estar o tempo inteiro lembrando de tomar algum método. Então, acaba sendo um método contraceptivo seguro, mais eficaz, que está ali funcionando se a paciente lembrou de tomar, se não lembrou de tomar, se usou antibióticos, teve alguma diarreia, algum fator que interfere a absorção, por exemplo, de um contraceptivo oral. Nós não temos esse problema com métodos contraceptivos de longa duração. Então, eu acredito que a liberdade é um dos principais pontos fortes dos métodos contraceptivos de longa duração.